Sabia que grande parte dos restaurantes tem mais medo de mudar do que falir? E este é o seu prato do dia. É fantástico começar uma segunda-feira logo a falar num tema tão pesado como este, não é? Parece que eu o fiz de propósito. Mas não. Eu escolhi este tema que é fruto de conversas que nós temos todos os dias com os empresários da restauração. São eles que nos dão ideias para trazer para aqui muitas vezes. Então, eu sei que a restauração é um negócio que é muito emotivo. Move-se muito pela emoção, pela nostalgia, pelas sensações. Move-se muito porque tudo aquilo que junta pessoas à mesa traz-nos, faz-nos sentir algo. E isso provoca memórias na nossa cabeça. E o negócio da restauração, eles vivem disto. Ele vive disto. É isto que se chama provocar uma experiência num cliente. Então, notem que muitas vezes, de forma errada, há empresários que acham que gerir um restaurante é da mesma forma. É apenas emoção. Também não é só a razão. Também é um equilíbrio entre emoção e razão. Mas corremos o risco de pensar, é apenas emoção. E quando nós corremos o risco de pensar, é apenas emoção, às vezes há certos indicadores que nós não temos aquela capacidade de saber lê-los. Porque caímos sempre naquela ideia de, caramba, sempre foi assim. Nós funcionamos assim há anos. O menu sempre foi este. O prato que nós fizemos sempre foi este. A forma de trabalhar que nós fizemos sempre foi esta. Então, isso faz-nos criar uma ideia errada de que aquela é a fórmula de gerir a casa que muitas vezes a fez durar tantos anos. Agora, eu tenho uma frase de bolso que eu costumo dizer muitas vezes, já ouviram aqui imensas vezes, que diz: nada é estático, tudo é dinâmico. Nada é estático, tudo é dinâmico. O mercado de trabalho muda de direção se for necessário de um momento para o outro, como já tem acontecido, não é? Os preços mudam, as condições mudam, a oferta muda, a necessidade das pessoas mudam. Há pessoas que vendiam no restaurante por necessidade, passaram a vender por conveniência, outros vice-versa, outros viraram-se mais para a experiência. Então, tudo isto muda, tudo muda, nada é estático, tudo é dinâmico e nós temos que aprender a ser dinâmicos, para nós mudarmos, se for necessário. E sim, mais uma vez repetindo o título deste episódio, há restaurantes que têm mais medo de mudar do que medo de falir. Então, se vocês repararem, há restaurantes que, independentemente de eles terem muitos e muitos anos a funcionar, muitas vezes até negócios familiares, às vezes há certos empresários, se eles tivessem noção daquilo que eles poderiam vir a ganhar com algumas alterações na sua casa, eu não tenho a menor dúvida que eles provavelmente mudariam a forma de pensar. E eu não estou a falar aqui em mudanças brutas. Eu estou a falar em alterações que são rotineiras, alterações que são feitas a partir do momento em que nós sabemos ler os indicadores. Eu acredito que há casas que são capazes de estar quase um ano sem mexer no menu. Mas, no entanto, se for preciso só aumentar preços, se calhar aí também não vem problema nenhum. Quando, se calhar, chegamos a uma altura em que provavelmente vamos chegar a um preço que o nosso público se calhar já não está assim tão disposto a pagar. Mas muitas vezes, como eu costumo dizer, quando nós olhamos para os grandes grupos de restauração, nós não os vemos sempre a subir preços. Nós vemos-los sempre a apresentar novidades. E isto é ter vontade de mudar. E vontade, isto é não ter problemas em mudar. Então, pensem um pouco sobre isto. Assumam, eu acho que vocês devem assumir logo à partida que tudo é dinâmico à vossa volta, que tudo muda à vossa volta e que quando alguém se queixa que está aqui a atravessar uma tempestade, nós devemos saber sempre efetivamente o que é que nós devemos fazer, porque há imensos restaurantes que fecham a porta, mas a grande maioria fechou a porta porque não deu, porque não funcionou, porque não há pessoal para trabalhar, porque o pessoal que há não é qualificado, porque os preços estão muito altos, a minha concorrência vende muito mais baixo do que eu, o preço da mercadoria não para de subir. E no fundo, se nós perguntarmos e o que é que foi feito para compensar isso? Muitas vezes nós não mudamos. Muitos empresários acabam por não mudar nada. Não fizeram nada por isso, não é? Então, pensem um pouco sobre isto. Pensem que pegar no leme do restaurante significa mudar de direção muito mais vezes do que aquilo que normalmente nós estamos habituados. Não é uma coisa à partida estática, que nós vamos fazer a mesma coisa todos os dias, a oferecer exatamente a mesma coisa, ao mesmo preço e da mesma forma e acharmos que vamos ter sempre o mesmo resultado. Que não, isso não vai acontecer. Isso pode durar durante algum tempo, mas vai haver uma altura em que as coisas já não resultam como antes. E sim, é preciso saber ler os sinais.
é preciso saber ler os sinais, porque muitas vezes, mesmo quando nós começamos a perceber que, epá, e agora vou falar de uma coisa que isto não é referência, não é? Mas quando vocês começam a ter aquela dificuldade em começar a pagar fornecedores e começa a pagar primeiro a uns e depois a outros, nós começamos a perceber que o dinheiro só passa por nós, nós não estamos efetivamente a segurá-lo, e nós, até mesmo quando nós sentimos, Helder, isto normalmente é só uma fase, nesta altura do ano é sempre assim. E a minha pergunta é, então nesta altura do ano o que é que nós costumamos fazer? Não é? Porque isso não é normal. Não é? Nós às vezes entrarmos no vermelho assim só porque sim, porque nós não fizemos nada por isso, não é normal. Então, pensem um pouco sobre isto. Pensem que na vossa casa, o que é que vocês já fazem há muito tempo e que acham que efetivamente vocês poderiam mudar, e que vocês acham que, se vocês acham que efetivamente os resultados que vocês poderiam ter em casa, eles deveriam ser muito diferentes. E quando eu falo em resultados, não estou a dizer só financeiros, estou a falar sobre a gestão da vossa equipa, estou a falar sobre o vosso alcance, a vossa popularidade, digamos assim. Portanto, também estou a falar em vendas, em tudo isso. Se vocês acham que poderiam alcançar melhores resultados nessas áreas, eu vou deixar um link aqui em baixo onde vocês podem saber tudo sobre a forma como nós vos podemos ajudar a criar essas mudanças e como é que nós vos podemos acompanhar nessas mudanças. Alguma dúvida que vocês tenham, já sabem onde é que eu estou. E este foi o seu prato do dia.